é maravilhoso nas nossas vidas. E nós ficamos imaginando que amor é esse do Senhor para conosco. Aquele que deu a vida por você, por mim, por toda a sua igreja, por todos os seus filhos, que um dia Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Por isso, este amor do Senhor, Ele tem sido maravilhoso nas nossas vidas. E nós vamos declarar. E nós estamos na presença do Senhor, porque nós o adoramos, nós o glorificamos, nós exaltamos o nome do Senhor.
Com a outra você abraça a pessoa que está do seu lado, segura na mão, fecha os seus olhos. Vamos unir a nossa fé numa oração, num clamor e gratidão ao Senhor. Esse Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Esse Deus que diz a sua palavra que, como Ele não nos dará juntamente com o seu Filho todas as coisas. Um Deus de amor, um Deus de graça. E nós estamos na presença desse Deus nessa noite. Deus está neste lugar. É hora de nós abrirmos o nosso coração, de colocarmos no altar de graça do Senhor tudo aquilo que nós precisamos dele e que só Ele pode fazer por nós. Ele é Deus ontem, hoje e eternamente, é o Deus do impossível, é um Deus de todo amor, de toda graça, é um Deus que pode todas as coisas. Ele pode te curar nessa noite, Ele pode restaurar casamentos, Ele pode restaurar relacionamentos familiares, Ele pode trazer de volta o que estava perdido, o que estava desviado. Ele pode trocar o fardo, aliviar o jugo, trazer paz ao coração aflito, trazer renovo, trazer esperança aonde não há. Ele é Deus, Ele é Pai. Meu Senhor e meu Deus, Pai querido, nós te louvamos, adoramos o teu santo nome nessa noite, Pai. Adoramos e nos prostramos diante do Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, tudo quanto o Senhor já fez por nós na pessoa de seu Filho ali na cruz do Calvário. Nós sabemos, ó Deus querido, que a tua infinita graça e o teu infinito amor por nós pode derramar sobre nós coisas maiores e melhores do que nós pedimos ou pensamos. Infinitamente mais, infinitamente mais. Eu sei que o Senhor é o Deus do infinitamente mais. Por isso nós clamamos aqui nessa noite, clamamos por cura física, cura espiritual, emocional, Pai, em nome de Jesus. Cura, restaura, ó Deus, a saúde daquele que está enfermo. Traz de volta a paz, traz de volta a alegria de viver, Pai. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura as forças daquele que está cansado, restaura, ó Deus, o ânimo daquele que está desanimado. Pai, em nome de Jesus, renova a fé e a esperança daqueles, ó Deus, que estão a ponto de desistir, Pai. Que hoje seja noite de recomeço, noite de restauração, noite de salvação, de cura e de libertação, porque o Senhor está neste lugar, porque o Espírito do Deus eterno, do Deus vivo e verdadeiro, está neste lugar. E o nome de Jesus é nome sobre todo nome, nome que cura, que salva, que liberta, que transforma, nome que faz nascer de novo. Ah, Deus bendito e eterno, sonda cada coração aqui nessa noite, cada mente, ó Deus querido, e enche de gozo, de alegria, de fé e esperança, Pai. E que em tudo isso o teu nome seja glorificado, o teu nome, Pai, seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Que amor é esse? De abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio Filho. Que amor é esse? Não pediu sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro.
Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom ver vocês, como é bom receber visitantes, né? Nós temos alguns visitantes aí hoje e eu louvo a Deus por isso. Sejam todos, mas todos muito bem-vindos. Que a graça de Jesus encha o coração de vocês, que o amor de Deus possa transbordar sobre a vida de vocês e nós saímos daqui hoje mais próximos, mais ricos da graça e do conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito e eterno, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio tão grande que nós temos, que é de nos reunirmos como igreja do Senhor aqui neste lugar. Que a tua graça, Senhor, complete aquilo que falte em nós. Que o Senhor me use nessa noite para edificar a vida dessa igreja e que o Senhor abra cada mente, cada coração para que o propósito para o qual o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, para que eu ministrasse na vida da igreja, seja cumprido, Pai. E nós sejamos pessoas bem-sucedidas, famílias bem-sucedidas e uma igreja bem-sucedida para a glória do teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos falando em ser bem-sucedido. Semana passada nós falamos sobre uma vida bem-sucedida e nós chegamos na conclusão bíblica de que uma vida bem-sucedida é uma vida em que descobre o seu propósito, uma vida que descobre o que foi criado para ser e que de fato seja aquilo que foi criado para ser, porque ser é muito mais importante, é a prioridade do ser humano, não é ter, não é fazer. A prioridade do ser humano é descobrir o seu propósito de vida, para a qual ele veio a esse mundo e como ele deve viver para a glória do seu Criador. E como é bom nós sabermos, como ficamos sabendo na semana passada, que nós fomos criados para a glória do Senhor, fomos criados para ser a imagem e semelhança do Senhor, fomos criados para ser agora regenerados em Cristo Jesus e nos tornarmos parecidos com Ele, sermos irmãos do primogênito, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre como nós sermos, pode mudar, Pedro, sermos uma igreja bem-sucedida. Pastor, mas se nós formos uma pessoa bem-sucedida, seremos uma família bem-sucedida e, por consequência, seremos também uma igreja bem-sucedida. Bom, às vezes sim, às vezes não, se nós não compreendermos de fato e de verdade o que nós devemos ser como igreja e o que nós devemos fazer como igreja. A igreja bem-sucedida é a igreja de todos os tempos, de todos os lugares, formada pelos salvos em Cristo Jesus, gente que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viveu como tal, e na volta de Jesus foi arrebatado e foi transportado para o paraíso, para a vida eterna com o Senhor. Então, como definição, em último caso, é isso. Qual é a igreja bem-sucedida? É aquela que será arrebatada na volta de Jesus. Aqueles serão ressuscitados na volta de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui nessa terra e vamos viver para a glória do Deus vivo. E uma igreja local é uma igreja bem-sucedida quando ela vive num determinado propósito, um determinado parâmetro, observando alguns princípios e realizando algumas coisas que o Senhor nos mandou realizar. Pode mudar, Pedro. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que tem vida de adoração. Sem vida de adoração, não é uma igreja bem-sucedida, não vai morar na eternidade com o Senhor. A igreja de Tessalônica é uma igreja extremamente bem-sucedida. Nós encontramos vários pontos na igreja de Tessalônica que nós poderíamos dizer assim: essa é uma igreja modelo, uma igreja que nós podemos segui-la como exemplo, como modelo para nós, que se fizermos como ela, seremos uma igreja bem-sucedida. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo a respeito dessa igreja, é o testemunho do apóstolo Paulo. Vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro.
uma conversão genuína com um propósito genuíno. Aquela igreja abandonou os ídolos e voltou-se para Deus. Voltar-se para Deus é ficar de frente para Deus, observando Deus face a face com Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, para servi-lo de todo o coração. E essa igreja entendeu o que é ser um adorador, o que é adorar de fato e de verdade. Não é apenas ir no culto ao domingo, levantar as mãos e cantar hinos maravilhosos e elogiar o Senhor. Louvar é elogiar, adorar é se prostrar diante do Senhor. Nós, como igreja, nós precisamos louvar e adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar, diante de toda e qualquer circunstância. Nós precisamos estar em estado de adoração o tempo todo. Faça sol, faça chuva, frio ou calor, esteja dia ou esteja noite, não importa onde nós estejamos, o que esteja acontecendo, nós precisamos estar em estado de louvor e adoração o tempo todo, porque uma igreja bem-sucedida é uma igreja que adora em todo tempo e em todo lugar. Se prostra diante do Senhor. E porque se prostra diante do Senhor, ela então não tem ídolos. E essa expressão, se voltaram dos ídolos para o Senhor, ela é significativa num tempo em que a expressão máxima da idolatria era os ídolos formados pela mão humana. Mas nós não podemos pensar apenas porque abandonamos os ídolos feitos de ouro, de prata e de madeira, e agora dizemos que somos crentes, somos igreja, que nós também não tenhamos ídolos. Porque nós bem sabemos que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, é tudo aquilo que ocupa a primazia no nosso coração. E se há alguém, ou algum objeto, ou alguma coisa, ou alguma circunstância que toma o lugar de Deus no meu coração, então eu constituí ídolos para mim. Pode ser eu mesmo, pode ser o meu cônjuge, pode ser meus filhos, pode ser o meu trabalho, pode ser os meus bens. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração se transforma em ídolos para nós. E uma adoração verdadeira em espírito e em verdade é a adoração em que nós desfazemos, lançamos fora todos os ídolos do nosso coração, inclusive o maior deles, o eu, o ego, o desejo de ser Senhor da minha vida. Essa igreja entendeu muito bem. Eles voltaram-se para o Senhor e agora o Senhor é Senhor da vida deles. No próximo slide nós vemos aí o episódio de Lucas, no capítulo 17, versos 15 a 16. Diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E ele então caiu aos seus pés. Ele se prostrou diante de Jesus, colocou o seu rosto em terra, dando graças. Aqui o texto está falando do único dos 10 leprosos que foram curados por Jesus e que voltou para agradecer. E esse era um samaritano. E Jesus faz a pergunta: onde estão os outros 9? 10 foram curados, um apenas adora, um apenas se prostra, um apenas se rende diante do Senhor. Mas não foram todos curados? Sim, foram todos curados. E eu poderia dizer, será que não estão todos salvos? Todos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sim, a fé é salvífica, e a nossa salvação vem da graça de Deus e a alcançamos por meio da fé. O problema é quando nós, ainda que tenhamos sido salvos, vivemos num estado de ingratidão. Nós não fazemos como esse ex-leproso que volta para agradecer, que volta para prostrar, que volta para adorar, reconhecendo que estava perdido e que a medicina da época não podia curá-lo, que ele mesmo não podia curá-lo, mas houve um que o curou, e a esse então ele se prostra, a esse então ele rende todo o seu louvor, toda a sua gratidão. Isso é adoração, uma adoração que sai de um coração grato, porque reconhece que sem ele não somos nada e nem ninguém. Sem ele nós nada podemos fazer, meus queridos. Olha só como nós precisamos entender esse princípio de adoração. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro.
Se o viver é Cristo, então a minha vida é uma vida de adoração, porque se Cristo vive em mim, meus queridos, significa que eu morri para mim mesmo, significa que eu morri para o mundo, que eu morri para o pecado, e agora o Senhor é de fato e de verdade Jesus, não mais eu, mas Cristo. Agora é Ele que vive em mim. A igreja como um todo precisa viver nesse estado de adoração, nessa consciência de que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que vive em adoração. Em segundo lugar, meus queridos, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que vive em comunhão, que vive em unidade, Pedro. Comunhão e unidade, para mim, são muito próximos, um sinônimo. Há aí uma pequena diferença, porque na unidade eu me torno um com a pessoa, eu me torno um com ele, eu me torno um com ela. Então nós somos um só. Nós sentimos o que o outro sente, nós choramos com ele, nos alegramos com ele. Mas é impressionante como a igreja primitiva de Atos capítulo 2, verso 44, compreendeu bem o princípio da unidade e da comunhão. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Não havia meu, não, nosso. Tudo que eu tenho é nosso. Tudo que eu tenho é para servir a igreja. Tudo que eu tenho é para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. E uma igreja bem-sucedida é uma igreja que não vive para si mesmo, ela não olha somente para si, ela olha para fora. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que ama. E eu estava hoje explicando para os que serão batizados a diferença entre amar e gostar. Ela é muito nítida, ela é muito clara, ainda que muitos não percebam. Gostar é olhar para mim. Amar é olhar para o outro. Eu saio para comer pizza e para pescar com pessoas que eu gosto. Eu olho para elas e digo, me satisfazem, são bacanas, são legais, vai ser um tempo gostoso, eu vou tirar o melhor proveito desse tempo, então nós vamos comer pizza juntos. Porque eu olhei para mim e vi que o outro é bom para mim, é legal para mim. Mas amar é quando eu olho para o outro e não olho para mim, e eu entendo que o outro, na sua necessidade, precisa de alguém que o ame, precisa de alguém que supra as suas necessidades, precisa de alguém que o complete, precisa de alguém que o ampare, que o ensine a caminhar em adoração, ainda que eu que tenha que ser aquele que vai repartir, que vai doar, que vai distribuir, e que às vezes vai até perder, mas o outro vai ganhar. Quando eu faço isso, eu estou amando de fato e de verdade, e eu levo a igreja a viver em comunhão e em unidade. Olha o que diz João capítulo 17, verso 1, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe quem disse isso? Jesus. Nos seus últimos momentos de vida aqui nessa terra, Ele orou por nós para que nós fôssemos um, para que nós não fôssemos egoístas, egocêntricos, para que nós não pensássemos em nós mesmos, para que nós pensássemos no outro. E unidos com Ele, fôssemos unidos uns com os outros, de forma que nós fôssemos uma só pessoa, e através disso, então, o mundo pudesse conhecer Jesus. O mundo não vai conhecer Jesus se não encontrar unidade, se não encontrar comunhão no meio daqueles que se dizem cristãos. Nunca acontecerá. Porque se nós somos o corpo de Cristo, representante de Cristo aqui nessa terra, as pessoas precisam ver Cristo em nós, meus irmãos. E vendo Cristo em nós, queira estar com Cristo, queira estar conosco, queiram se entregar, se render e viver uma vida de adoração. Em terceiro lugar, uma igreja bem-sucedida, ela vive em edificação. Ela vive em edificação. Olha o que diz Paulo aos Efésios: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada um, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Em amor. O que Paulo está dizendo é que quando nós estamos em Cristo,
quando Cristo está em nós, nós então agora somos por Cristo capacitados, por Cristo qualificados. É Ele que faz com que tudo se encaixe, todo o corpo seja bem ajustado, e por isso nós vamos ver uma diversidade enorme, mas uma unidade só. Quem mais poderia fazer isso, meus irmãos? Quem mais poderia pegar pessoas tão distintas, tão diferentes, cada um com um temperamento, cada um com um histórico passado, cada um de uma forma, de um jeito, mas Deus nos faz como uma máquina, uma engrenagem, melhor dizendo, funcionando perfeitamente. Um completando aquilo que falta no outro, para que nós então possamos, em amor, em verdade, nos edificarmos a nós mesmos, e com isso o corpo de Cristo ir crescendo e aumentando aqui nessa terra, aumentando não só em quantidade, em volume, em tamanho, mas aumentando em santidade, em poder, aumentando na capacidade de mostrar para esse mundo que a vida sem Deus aqui na terra não vale a pena, que existe alguém que nos amou de fato e de verdade, existe uma vida que ela pode ser vivida de fato e de verdade, sem arrependimento, sem angústia, sem aflição, porque nós temos a paz que excede todo entendimento, e nós sabemos que Ele virá. Ele virá. Ele virá agora em nosso socorro. Ele virá por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio de um anjo humano. Ele virá, mas também virá naquele dia para levar consigo a sua igreja, tirar os seus desse mundo que jaz no maligno, para que eles possam viver num novo céu e numa nova terra. Uma igreja bem-sucedida, em quarto lugar, é uma igreja que evangeliza, Pedro. Se uma igreja não evangeliza, essa igreja não é bem-sucedida. O que é evangelizar? Evangelizar é levar o evangelho, é levar Cristo até as pessoas, trazer as pessoas até Cristo, é levar as boas novas. E olha que coisa extraordinária essa igreja em Tessalônica. Olha o que Paulo dá o testemunho dessa igreja, ele diz assim no verso 8: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade alguma de falar, ou de falar coisa alguma. A fé dos tessalonicenses, o testemunho de vida, espalhou a palavra do Senhor por todos os lugares, não somente nas redondezas por onde ela estava, a Ásia Menor, mas em todos os lugares. Se ouviu falar de Cristo Jesus, em todos os lugares, ouviu-se da fé, da adoração, da comunhão e da edificação da igreja de Tessalônica, porque era uma igreja que evangelizava, que anunciava Cristo como único Senhor, como único Salvador. E evangelizar é tão fácil, irmãos. É tão fácil evangelizar. Você não precisa ser teólogo, você não precisa fazer curso de evangelismo, você não precisa de muita coisa, você só precisa de amar as pessoas e querer que elas sejam salvas, que elas tenham um encontro com Jesus. Vou te dar um exemplo bíblico disso. João 1,41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, e aqui está falando de André, irmão de Simão, que depois que teve com Jesus Cristo, o primeiro que ele encontrou foi Simão, e esse Simão aqui é Simão Pedro, é o grande apóstolo Pedro. André então saiu correndo e foi lá e disse para ele assim: olha, achamos o Messias, achamos aquele de quem as Escrituras falam. Isso aconteceu também com Filipe. Filipe descobriu logo Jesus por meio de João Batista e saiu correndo e falou com Natanael: Natanael, encontrei aquele de quem as Escrituras falam. É engraçado que eles não tinham teologia, eles ainda não tinham nem muito conhecimento sobre Jesus, simplesmente descobriram e identificaram: esse Jesus é o Jesus da Bíblia Sagrada, é o Jesus que os nossos pais e profetas falaram. Quem não conhece a mulher samaritana
no poço de Jacó, que conversou com Jesus por alguns minutos, e saiu logo correndo, e foi para Samaria, e lá ela disse: olha, encontrei um homem que me conhece desde sempre, e eu acho que esse é o Messias, vocês precisam conhecê-lo. Uma multidão de gente se converteu a Jesus, porque aquela mulher evangelizou, simplesmente chegou e contou: eu encontrei Jesus, eu encontrei o Cristo. E meus irmãos, quem é que já encontrou Jesus e não pode simplesmente dizer aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus parentes: eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Filho de Deus? Onde você encontrou? Eu encontrei nas Escrituras Sagradas. Eu tive um encontro com Ele, eu não o vi com os meus olhos, mas o meu coração o viu, eu o senti, Ele me mudou de alguma forma, eu já não sou mais o mesmo. E com coragem e ousadia dizer: se vocês duvidam, então agora olhem para mim. Olhem para mim e verão que eu não sou mais o mesmo e não serei mais o mesmo, porque eu tive um encontro real com o meu Senhor e o meu Salvador. Meus irmãos, evangelizar é tão fácil. Por que será que nós não evangelizamos? Falta de amor. Nós vamos morar nos céus. Nós queremos, inclusive, que todos vão morar no céu conosco, mas nós só queremos. Nós não fazemos o que é suficientemente e básico para que eles tenham a oportunidade de ir morar no céu conosco. Nós não damos o endereço, nós não dizemos: o céu é Jesus, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e você vai morar no céu. E a eternidade pode começar agora mesmo. Mas ainda há um quarto princípio, ou uma quarta marca de uma igreja bem-sucedida. É uma igreja que faz discípulos. Aliás, eu estou na quinta. Uma igreja que faz discípulos. Uma igreja que não faz discípulos, ela está muito longe de cumprir a ordem de Jesus. Uma igreja que não faz discípulos é uma igreja egocêntrica, egoísta, vive só para si. Ela até evangeliza, ela até traz as pessoas para a igreja, mas ela não assume responsabilidade com ela. Olha, eu conheci Jesus, estou frequentando a primeira igreja batista. Isso já é bom, hein, irmãos? Já está bom demais, mas pode melhorar. Você pode dar um segundo passo, você pode subir um degrau na sua vida espiritual, na sua vida com Cristo. Você pode deixar de ser apenas evangelizador e passar a ser um discipulador. Evangelizar e discipular. Discipular é assumir a responsabilidade de formar o caráter de Cristo naquele que foi evangelizado. É formar Cristo nas pessoas. É andar junto, é andar lado a lado, é pegar na mão, é mostrar o caminho, é fazer aquilo que nós devemos fazer com os nossos filhos: pegar na mão e andar com eles no caminho. Isso é discipular. Discipular não é dar um curso de teologia. Isso é dar um curso de teologia, isso é ensinar teologia. Discipular é ensinar vida com vida, é a minha vida na vida do meu discípulo, para que ele se torne alguém como eu. Mas, não obstante isso tenha que acontecer, para que isso seja um discipulado bíblico, eu preciso que Cristo tenha sido formado em mim. Porque se Cristo não foi formado em mim, eu não formarei Cristo nas pessoas, formarei pessoas iguais a mim. E quando eu digo formar pessoas como eu pressuponho que eu já sou um cristão, que eu já sou parecido com Cristo, que Cristo é visto, percebido em mim, encontrado em mim. Quem me imitar vai estar imitando Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para com esse papo de gente que não quer compromisso com o Evangelho, com Jesus e com o discipulado. Não olha para mim que eu sou falho, olha para Cristo. Assuma um compromisso com Cristo e diga: pode olhar para mim, porque eu olho para Cristo. Se você olhar para mim, você não vai se decepcionar, você não vai errar. Se
for formado em você o caráter de Cristo, até quando eu errar, quando eu pecar, a compaixão de Cristo, a graça de Cristo vai estar formada em você, e você não vai me condenar, você irá compreender, você irá perdoar, você irá entender que só Cristo é perfeito, só Cristo não falha, mas eu estou num processo de aperfeiçoamento, e a cada dia que passa, eu me torno mais parecido com Cristo. Pode me seguir, eu estou no caminho certo, olha para mim, vamos juntos formar o caráter de Cristo em nós. É vida na vida, é ligar, é se importar, é querer saber como está, é querer ser conselheiro, é querer ser um mentor, é querer ser alguém que se responsabilizou por alguém que conheceu a Jesus, está deslumbrado com o amor de Cristo, mas agora não sabe como caminhar. Eu sei, eu te ensino, anda comigo. Ser discipulador, fazer discípulo. Uma igreja que não faz discípulo é uma igreja que não reproduz o caráter, a imagem de Cristo. É uma igreja falida, não é uma igreja bem-sucedida, meus irmãos. Até porque vai falhar na ordem que o Senhor Jesus nos deu. Foi Ele que disse em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos. Façam discípulos. Façam discípulos. Foi a ordem que Ele deu, simples, clara, não precisa de exegese, não precisa de estudo aprofundado para que você compreenda que Jesus disse para você, você já compreendeu, você já encontrou pão para não morrer de fome, então agora vai e anuncie aos outros que você encontrou o pão da vida, e agora você tem vida, porque a vida habita em você, e você quer transferir essa vida para essa pessoa. Faça discípulos, ensine-os a obedecer, ensine-os a seguir a Jesus, meus irmãos. Essa é uma igreja bem-sucedida, meus irmãos. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que compreendeu que ela tem uma missão, a missão de ser e a missão de fazer. Missão de ser quem ela foi criada para ser, e a missão de fazer aquilo que ela foi ordenada a fazer. Tem muita gente, tem muita igreja, tem muito cristão fazendo de tudo, menos o que foi mandado, menos o que foi ordenado. E é tão maravilhoso a gente entender isso. Olha aí, Pedro, que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou uma missão. E é preciso que a gente compreenda que Ele nos deixou essa missão, e que essa missão é nossa, e ninguém mais a fará. Nós é que a faremos. Ele vai nos capacitar para isso. Jesus nunca deu a missão a nós confiando em nós mesmos. A missão que Ele nos deu confiando em quem? Nele, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ou seja, não estou confiando em vocês, na capacidade de vocês, eu apenas espero que vocês compreendam que vocês têm uma missão e precisam viver por ela. Ser o que foi criado para ser, fazer o que foi ordenado fazer. A questão, Pedro, é como? Como nós vamos fazer isso acontecer? Como nós vamos cumprir essa missão? Pode mudar, Pedro? Vamos ler isso juntos? Como é que nós vamos cumprir a missão? Determinação em ser o que fomos criados para ser e fazer o que fomos ordenados a fazer. Vamos ler de novo? Determinação em ser o que fomos criados para ser, fazer o que fomos ordenados a fazer. Primeiro ser, depois fazer. Primeiro eu sou, depois eu faço. Porque se eu não for quem Ele me criou para ser, nada que eu fizer tem valor, nada que eu tiver tem valor. Eu posso construir riquezas, eu posso ser o homem mais rico, mais feliz aqui nessa terra, que nada disso terá valor para Deus, porque não será resultado em glória e louvor a Ele, que possibilitou todas as coisas. Primeiro ser, e depois fazer. Então primeiro eu sigo a Cristo. Primeiro eu permito que Cristo seja o Senhor da minha vida, que transforme a minha vida, para que então eu seja
usado por Ele para ser um evangelizador, para ser um discipulador. Pode mudar, Pedro. Olha aí qual é o segredo da missão bem-sucedida. Qual é o segredo da missão bem-sucedida? Eu não ouvi. A comunhão permanente. Comunhão permanente. Foi isso que Jesus disse. Olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês não estiverem em comunhão comigo permanentemente, não é no culto de domingo, no culto da terça, na escola bíblica, no pequeno grupo, é permanentemente, 24 horas por dia. João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Estar em Cristo, permanecer em Cristo, ligado em Cristo, Cristo no seu coração, na sua mente, 24 horas por dia. Estar ligado, não se afastar de Cristo, não viver em pecado, para que o pecado não te separe de Cristo, para que você seja capacitado a fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Olha que coisa interessante, meus irmãos. A única parte na missão é só ficar colado em Jesus. Pode mudar, Pedro. É só andar com Jesus. Se andar com Jesus, meus queridos, vai ser mudado, vai ser transformado, vai ser capacitado. Se andar com Jesus, vai se tornar muito parecido com Jesus e vai fazer coisas maiores do que Jesus fez. Nós só precisamos entender que a nossa parte é permanecer nele, é entender que esse mundo em que nós vivemos não é nosso, nós não pertencemos a ele, o mundo é apenas um lugar onde o Senhor nos deixou para cumprir a missão de ser e ter. Coloque isso no seu coração. Esse mundo é um lugar onde Cristo te deixou com um propósito: ser e fazer. Ser e fazer, ser como Ele, fazer o que Ele fez. Meus irmãos, se nós não fizermos como Paulo em Gálatas 2:20 e dizermos: eu já fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, nós nunca, jamais cumpriremos o propósito nem de ser e nem de fazer. Mas se nós fizermos isso, meus queridos irmãos, como nós seremos bem-sucedidos, como nós seremos bem-sucedidos aqui nessa terra. Se nós morrermos para nós mesmos, se nós vivermos para Cristo e Cristo viver em nós, nós seremos aquilo que nós fomos criados para ser, e faremos aquilo que nós fomos ordenados, capacitados pelo Senhor para ser, e nós seremos uma igreja bem-sucedida. Uma igreja bem-sucedida. Quem quer isso para essa igreja? Você quer ser uma igreja bem-sucedida? Você quer fazer parte de uma igreja bem-sucedida? Uma igreja que ganha milhares e milhares de pessoas para Jesus e que transforma essas pessoas no caráter perfeito de Cristo? Guarde isso que foi dito no seu coração. Guarde isso que foi dito no seu coração. É simples, é só estar com Cristo. Não abandone Jesus, não saia de perto dele, não se iluda, não se distraia, não se ocupe demasiadamente com esse mundo, porque esse mundo só vai te afastar do propósito que Deus tem para a sua vida, do propósito que Deus tem para essa igreja, do propósito que Deus tem para a sua casa, para a sua família, e não há sucesso sem estar no propósito em que Deus tem para nós. Sabe qual é o lugar
mais seguro para estar nessa terra? Sabe qual é o lugar mais feliz para estar nessa terra? Em Cristo, no centro da vontade de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu